Lula pisa em Washington e o patriotário online entra em modo avião sem sinal, porque passaram meses dizendo que ele estava isolado, queimado, sem prestígio, ignorado pelo mundo. Aí bastou a geopolítica ficar séria para a fantasia desmontar em rede internacional. Quando o jogo envolve China, minerais estratégicos, tecnologia, agronegócio, indústria e influência global, adivinha quem senta à mesa? O Brasil. E isso deve ter doído mais do que comentário com "faz o L", sem engajamento. E não foi por causa de live. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Tossiata, cercadinho ou performance de internet. Brasil! Foi porque o mundo real não funciona à base de slogan, funciona à base de interesse. E interesse, meu amigo, o Brasil tem de sobra para oferecer. Terra rara, agronegócio, minério, mercado, energia, posição estratégica e peso diplomático. Para essas negociações, o governo brasileiro tem um trunfo chamado terras raras e minerais críticos estratégicos para a economia do século XXI, usados em motores de carros elétricos, chips de computadores e celulares, satélites, foguetes, mísseis, equipamentos médicos e uma lista enorme de dispositivos de última geração. Ou seja, enquanto uma turma fazia geopolítica de grupo de WhatsApp, o país voltava a ser tratado como ator relevante. A ironia mais bonita de todas. Durante anos tentaram vender a ideia de que bastava se ajoelhar em Washington, sorrir bonito e repetir palavra de ordem em inglês macarrônico, que os Estados Unidos abririam os braços e transformariam o Brasil em parceiro preferencial. Só esqueceram de um detalhe minúsculo. Potência não respeita submissão. Potência respeita interesse. E interesse, meu amigo, o Brasil tem de sobra para oferecer. A diplomacia brasileira acertou e muito nesses últimos meses ao tentar não só retirando o tarifaço, mas também conseguindo derrubar sanções às autoridades brasileiras? Olha, não todas as sanções foram resolvidas. As mais importantes, sim, especialmente a sanção pela lei Magnitsky, contra o ministro Alexandre de Moraes e membros da sua família. Alguns outros ainda não. Eu vou dar um exemplo concreto. Alexandre Padilha, inexplicavelmente, ministro da Saúde, foi punido por essa lei Magnitsky e ainda isso não foi resolvido, né? Então, de alguma forma, há ainda meandros aí que precisam ser mais questionados. E aqui entra a parte mais constrangedora. Tem gente que se vende como super patriota, mas vibra toda vez que imagina a pressão estrangeira contra o próprio Brasil, desde que isso atinja o adversário interno. É o tipo de patriotismo que dura até a primeira conveniência partidária. Na prática funciona assim: não mexam na nossa soberania, mas se for para prejudicar quem eu não gosto, pode entrar, tio Sam, a casa é sua. É ou não é o patriotismo de pote mais vergonhoso da história recente? O ponto central. O que interessa de verdade nessa história não é transformar diplomacia em torcida organizada, é entender o tamanho da mudança. Se o Brasil entra numa negociação internacional só para entregar matéria-prima barata e depois importar produto caro, continua preso no papel de colônia modernizada. Vende recurso bruto, compra tecnologia pronta, gera riqueza fora e importa dependência de volta. O velho roteiro. Mas quando o país tenta dizer quer acesso ao nosso recurso, então investe aqui, transfere tecnologia aqui, industrializa aqui, gera emprego aqui. A conversa muda. Aí não é mais postura de quintal, é postura de país que tenta jogar como gente grande. E isso enlouquece muita gente, porque uma parte da direita brasileira se acostumou a confundir submissão com diplomacia. Achava que soberania era bater continência para a bandeira alheia e chamar isso de alinhamento estratégico. Só que agora aparece uma realidade difícil de engolir. O Brasil tem valor demais para ser tratado como acessório decorativo. E quando esse valor aparece com nitidez, cai por terra aquela velha ladainha de que o país só seria respeitado se aceitasse ser tutelado. Não, respeito internacional não nasce de obediência, nasce de relevância.
No fim das contas, a dor verdadeira do bolsonarismo talvez seja essa: descobrir que líder estrangeiro nenhum governa pensando em agradar militância brasileira de internet. Cada potência pensa no próprio interesse, sempre. E quando esses interesses cruzam com os recursos brasileiros, com o mercado brasileiro e com o peso diplomático do Brasil, sobra para o patriotário apenas um papel: reclamar online enquanto a realidade segue sem pedir licença. Ao meu redor existem famílias. Eu tenho funcionários que começaram a vida de casado agora e que depende desse salário para manter o seu aluguel, sua comida dentro de casa. E é o que me faz às vezes ter vontade de desistir da política, sabia? Isso aqui é uma perseguição política. Por mim eu tinha ido embora, eu queria ter ido embora mais cedo hoje, nem participar. Participar remotamente e esperar a decisão desse conselho. Mas me dói essa perseguição, porque não é contra mim, cara. No fim, a cena é quase poética. De um lado, gente gritando online, chorando em rede social, pedindo punição contra o próprio país e chamando isso de patriotismo. Do outro, o mundo real fazendo o que sempre fez, sentando à mesa com quem importa. E essa talvez seja a parte mais dolorosa para a extrema-direita brasileira. Não basta espernear, não basta postar, não basta idolatrar potência alheia. Geopolítica não é fanfic. Geopolítica é interesse. E gostem ou não, quando o assunto é poder, recurso e influência, o Brasil voltou a ser levado em conta.